Olá, graça e paz, boa noite. Nós somos a Igreja Batista no Paraíso do Sol. Nesta noite de domingo, nós queremos convidar você a participar conosco do culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. Onde você estiver na sua casa, onde você estiver nos ouvindo, eu quero convidar você a participar conosco, a dedicar um pouco do seu tempo nesta noite, a podermos estar celebrando o culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Vamos dedicar e passar esse tempo de comunhão. É uma noite de domingo, um culto de ceia, onde nós vamos ter a oportunidade de podermos estar participando da ceia do Senhor, do memorial, que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Com este mesmo espírito de alegria, de louvor, de adoração, eu quero nesta hora convidar você a estar louvando, a estar dedicando o seu tempo aí na sua casa, onde você estiver, dedicando esse tempo de louvor. Junte-se a nós e vamos louvar ao Senhor nessa noite. Deus enviou a minha vida.
essa é a minha mãe, ela é uma benção. Se estou na igreja, sempre fica me alertar, fica ligada pra ouvir Jesus falar. Eu tenho orgulho, ela é mulher de oração, nos seus conselhos eu presto bem atenção. A minha mãe é uma benção, ela é mulher de oração. Mamãe coruja eu sei, mas é para o meu bem. Ela é orgulho do meu coração. A minha mãe é uma benção. Ela é... Fala aqui, ó. Mãe é amor, Mãe, amor, mãe é paixão, paixão, mãe é alegria, mãe, alegria, mãe é emoção. chão, É por isso lixo, que eu trago-a carne, aqui aqui, dentro dentro, do meu coração. no chão. Fala, Feliz Dia das Mães! Feliz demais. Olha pra câmera aqui, ó. Olha pra cá. E fala, Feliz Dia das Mães! Feliz demais. Manda beijo. Nessa data especial, venho aqui para te dizer o quanto eu te amo e preciso de você. Quero te presentear com algo muito especial. Dinheiro algum pode pagar e toda mãe merece um igual. Respeito, bom comportamento e obediência que todo filho deve dar de presente à sua mãe, que com orgulho ficará. Tia mãe! Filha de mãe, nós amamos! Feliz Dia das Mães! Por todas as vezes que você gentilmente me pegou quando eu caí. Por todas as vezes que você amarrou meus sapatos e me colocou na cama quando eu precisava de algo. Mas me coloque em primeiro em vez disso. Por tudo que compartilhamos, os sonhos, as risadas e as gargalhadas também. E eu te amo com um amor especial. Isso é maior a cada ano. Feliz Dia das Mães! Nessa data especial, venho aqui para te dizer, mamãe, o quanto eu te amo e preciso de você. Te amo, mamãe! Te amo, mamãe! Os sorrisos da mamãe podem iluminar a qualquer momento. Os abraços da mamãe colocam alegria em todos os nossos dias. O amor da mamãe vai ficar conosco para sempre e tocar nossas vidas de maneiras preciosas. Os valores que você ensinou e o cuidado que você teve. E o amor maravilhoso que você demonstrou enriquece minha vida de tal maneira e do que posso contar. Feliz Dia das Mães, eu te amo. Depois de nós termos louvado e dedicado a nossa expressão de louvor e adoração ao nosso Deus, eu quero convidar você a agradecer ao Senhor. Nós temos muitos motivos para, neste momento, expressar a nossa alegria através da oração, da gratidão por tão grandes feitos, tão grandes obras que o Senhor já fez e continua fazendo por cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado por mais uma semana. Obrigado por Jesus Cristo, que um dia se deu na cruz por nós. Obrigado por celebrarmos a vida, o dom da vida. Celebrarmos, meu Deus, a esperança, o amor, a graça,
a misericórdia do Senhor neste dia sobre nós. Que o Senhor Jesus Cristo, por grande amor, expressou ali na cruz por nós. Nós queremos agora agradecer ao Senhor, através deste culto, através desta comunhão, através das nossas vozes, através da nossa oração, através desse tempo que nós vamos dedicar ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa oração de gratidão, pois nós reconhecemos a sua bondade, reconhecemos, meu Deus, que só o Senhor é Deus, e reconhecemos que nós estamos aqui nesta noite, celebrando este culto exatamente, porque um dia o Senhor morreu por nós, e nós queremos agradecer ao Senhor por esta tão grande, tão rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Nós oramos pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar com o culto de celebração a Deus. Nesta hora, mais uma vez, eu convido você a estar se levantando aí do seu sofá, reunindo a sua família na sua casa, e nós vamos estar louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor através dos louvores mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
Boa noite, igreja. Graças e paz a todos vocês que estão aí nas suas casas assistindo a gente. Em Salmo 100, no capítulo 2, diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiguem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nós estamos aqui, nós não podemos neste momento estar juntos como igreja, fisicamente, mas nós sabemos que somos todos um só corpo em Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós queremos continuar com o culto de celebração, com o culto de ceia. E como nós já louvamos, nós já glorificamos o Senhor através da oração. Nesta hora nós queremos mais uma vez
expressar também a nossa oração, porém de uma forma diferente. Nós queremos orar por aqueles que estão em sofrimento. Queremos orar por aqueles que estão passando por grandes lutas, tribulações, aflições, passando pelo vale da sombra da morte. Aqueles que estão neste momento enfrentando as mais terríveis dores de perdas, de vazio, sem esperança, sem recursos, e nós queremos interceder junto ao nosso Deus, que Ele possa visitar você, visitar a sua família, chegar na sua casa, consolar o seu coração, encher a sua casa de esperança, de alegria, através do grande amor e da sua misericórdia por Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez e queremos agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, Pai, como sacerdote, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu quero interceder, eu quero clamar, rogar ao Senhor, meu Deus, pela situação em que vive o mundo, pela situação, meu Deus, em que vive o nosso Brasil, o caos, o pranto, a dor. Nós queremos clamar, Deus, por aqueles que perderam os seus entes queridos, por aqueles, meu Deus, que perderam os seus companheiros, seus vizinhos, seus amigos, colega de trabalho. Pai, que o Senhor seja o bálsamo, ó Deus, na vida daqueles que neste momento estão clamando, Senhor, sentindo a mais terrível dor da perda, Senhor, a perda do emprego, a perda da vida, a perda da esperança, o desespero, a angústia de muitos. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a bonança, trazer a cura, trazer o equilíbrio, trazer, meu Deus, a devolver a alegria àqueles, meu Deus, que neste momento estão chorando. Ó Deus, que o Senhor possa vir como bálsamo, que o Senhor, meu Deus, possa vir como a cura suficiente, meu Deus, para curar as feridas daqueles que estão vivendo, meu Deus, em conflitos, famílias, casais, relacionamentos, meu Deus, difíceis, ó Pai, neste tempo de isolamento. E nós queremos pedir a paz do Senhor sobre os lares, sobre as famílias. Queremos, meu Deus, pedir a providência para que o Senhor venha em favor dos teus filhos, ó Deus, dos nossos irmãos empresários, que estão, meu Deus, passando por dificuldades, aflições, preocupações. E o Senhor, meu Deus, venha suprir as suas necessidades, dar, ó Deus, a eles a sabedoria para tomarem decisões, fazer as escolhas acertadas, para que seus negócios possam prosperar, suster o emprego daqueles que dependem deles, ó Pai. Também clamamos, meu Deus, por aqueles que estão preocupados com a perda dos seus empregos. Sustenta a vida dos teus filhos, guarda-os, ó Pai. Faça com que as portas permaneçam abertas, pois a tua palavra nos diz, nos assegura, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, Deus, nós clamamos por misericórdia neste tempo de sofrimento. Clamamos, meu Deus, pelo nosso Brasil. Clamamos, meu Deus, pelas autoridades. Clamamos, meu Deus, pelos médicos, por aqueles que estão nos hospitais, na linha de enfrentamento. Deus, que o Senhor os renove, suas forças emocionais, físicas. Abençoe seus familiares, guarda-os, ó Deus, deste mal. Para que, ó Deus, eles tenham vida, eles tenham saúde, para continuarem salvando outras vidas. Oramos pelos pastores, pelos missionários, pelas igrejas. Deus, abençoe para que as portas, meu Deus, da sua igreja permaneçam abertas. E em breve, meu Deus, possam continuar, Deus, no sentido de que nós possamos ter a oportunidade de podermos ter o nosso tempo de comunhão, fisicamente falando. Ó Deus, abençoe, para que no nome e na autoridade de Jesus Cristo, todos nós possamos no tempo breve ter a oportunidade de estarmos juntos fisicamente novamente. Nós oramos no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Nesta noite de domingo, onde estamos celebrando o Senhor, uma oportunidade tão
gloriosa, rica, que o Senhor nos concede nesta noite, nós queremos continuar celebrando, glorificando o nome do nosso Deus. Nós preparamos uma palavra muito especial para você nessa noite. Uma palavra que possa alcançar o seu coração, que possa alcançar a sua casa, a sua família. Preparamos uma palavra onde possa edificar a tua vida em todos os aspectos, de maneira que você possa receber aí onde você estiver essa palavra, acolher esta palavra e poder dedicar uma atenção especial a esta palavra, pois é a palavra de Deus que nós queremos compartilhar neste momento. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. É um texto muito especial, profundo, onde fala muito ao nosso coração. É um texto onde a palavra de Deus nos dá a oportunidade de poder celebrar algo muito especial, que é celebrar a pessoa de Jesus Cristo nos concedendo a salvação. Por isso, eu quero ler o texto e quero pedir que você nos acompanhe, dedique esse tempo de leitura comigo. Versículo 1 de Romanos capítulo 5, o texto lhe diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Veja no versículo 6 o que ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que coisa linda esse texto, nesta noite, onde Deus nos dá a oportunidade de poder ver na sua palavra a esperança, o amor, a graça e o perdão do Senhor. Baseado nesse texto, como nós estamos traçando a nossa linha de raciocínio, ele nos traz uma mensagem profunda e uma mensagem que nos lembra três coisas. Nos lembra sacrifício, nos lembra amor e nos lembra perdão. Quando nós pensamos nesses três aspectos, baseado nesse contexto de Romanos 5, nós vamos pensar em decisão. E foi exatamente isso que Deus, Ele fez através de Jesus Cristo para nos alcançar. Decisão. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu sacrificar o seu Filho.
Ele decidiu nos perdoar. Decisão é uma coisa que todos nós temos que tomar todos os dias, algum tipo de decisão ou fazer escolhas em nossas vidas. Fazemos isso quase todos os dias. Desde as mais simples decisões e escolhas, as mais complexas. O fato de você escolher a sua roupa que você vai vestir para sair de manhã para trabalhar, o trajeto que você vai fazer, a comida que você vai preparar para o almoço, são decisões simples. Mas também tem aquelas decisões mais arrojadas, mais complexas e que muitas vezes não dependem de nós. Decisões e escolhas. Quantas delas são difíceis e dolorosas de serem tomadas, exatamente porque algumas delas não dependem de nós. Dependem de circunstâncias, pois estão dentro de um universo de situações ou de fatores externos que nos influenciam a tomar decisões, sem que às vezes nós não queremos tomar. Existem aquelas decisões que são dolorosas demais, mas é necessário tomar. Decisões difíceis de serem tomadas. Quando nós pensamos em decisão no plano horizontal, nós também precisamos entender que existem decisões que estão sendo tomadas no plano vertical. Vamos trazer isso para o universo espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais em um universo físico. E eu penso que para nós que somos pais, como seria doloroso demais a perda de um filho, de uma filha, de um ente querido, ou até mesmo vê-los passar por privações e por sofrimentos, passar pelo vale da sombra da morte. Como isso é ruim para nós, que somos pais, ao olharmos para os nossos filhos e vendo passando por situações semelhantes. Ninguém gosta ou pensa em sofrer, ninguém pensa em sofrimento, pelo contrário, nós desejamos as melhores coisas da vida, e isso é natural. Veja quão dolorosa decisão Deus, o Pai, teve que tomar. Uma decisão que Ele teve que tomar, enviando o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. O quanto isso o custou decidir pagar um alto preço para morrer em nosso lugar. Pagar um alto preço por amor a mim e a você, a nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele para a sua glória. Pois o homem, a humanidade, estava separado de Deus e precisa agora ser unido, precisa ser reconciliado, trazido de volta à presença de Deus. Portanto, nesta noite, num culto de ceia, onde nós podemos celebrar a vida, podemos celebrar a esperança pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu e se deu por nós lá na cruz. Pensando nisso, eu pensei em trazer algo que pudesse nos trazer à memória o que Deus já fez por nós. Ele já fez. Uma única vez. Ele entregou, Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo, o Seu Filho amado, quando este se deu voluntariamente na cruz por nós, derramando o Seu precioso sangue para pagar a minha e a sua dívida. Uma dívida que não foi Ele quem fez. Uma conta que não era para Ele pagar, mas nós pagarmos com a vida. Mas Ele nos livrou dessa morte, dessa culpa. Por isso, Ele veio, se entregou na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Pensando nessa dura e dolorosa decisão que Deus, o Pai, Ele teve que tomar, nesta noite, eu quero falar baseado no título
Qual é o título? Uma decisão difícil e dolorosa. Firmado nesta linha de pensamento, eu quero convidar você a pensar comigo sobre 3 aspectos. Na verdade, eu quero relembrar, porque nós, no início da introdução do culto, nós já mencionamos esses 3 aspectos. E o primeiro dele, Deus decidiu sacrificar o seu Filho por nós. E isso está no versículo 9. No versículo 9 de Romanos capítulo 5, ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Veja que o versículo 9, que nós acabamos de ler, fala que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue daquele inocente, justo, que morreu por nós. Portanto, aponta para o sacrifício. Sangue lembra sacrifício. Ou seja, alguém teve que morrer para que muitos possam viver. Alguém teve que suportar a dolorosa cruz para que muitos sejam salvos da ira de Deus. Foi uma decisão dolorosa que Deus, o Pai, teve de tomar em face dos nossos pecados. Meus irmãos, queridos, é sabido que a crucificação era o meio pelo qual os romanos puniam os piores bandidos da sociedade. Entretanto, Jesus, o Filho de Deus, ele foi pregado naquela cruz que era destinada para bandidos, homens cruéis. Ele foi pregado, esmagado da forma mais humilhante que um ser humano possa passar nesta vida. Ele foi julgado, condenado e crucificado injustamente entre 2 bandidos, sem ter cometido crime algum. Ele enfrentou, ele suportou a mais repugnante, a mais desonrosa dor da cruz. Ele enfrentou a dor dos pregos cravados na sua carne, para que eu e você pudéssemos ser livres da condenação eterna. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Note, que mensagem profunda, que coisa extraordinária, que amor imensurável, preciosa, cheia de esperança. Veja que o verso 9 nos dá, nesta noite de domingo, uma mensagem preciosa, cheia de esperança, porque alguém pagou a nossa conta, alguém pagou a nossa dívida. E do versículo 9, veja que Jesus Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos livres da sua ira. Portanto, meus amados, se olharmos para o início do capítulo 5 e compararmos com o versículo 9, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Sabe por quê? Porque se somos livres da ira, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, logo temos paz com Deus. E essa paz é fruto do imensurável amor de Deus, que excede todo o entendimento, que excede a razão. Nós não temos a capacidade de compreender tamanho amor que foi derramado na cruz por nós. Veja, na carta aos Efésios, capítulo 3, no versículo 19, a palavra de Deus, ela diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. A palavra grega, pleroma, significa estar cheio. Plenitude é estar cheio, cheio de Deus, cheio da esperança de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus.
cheio da compaixão de Deus, cheio do perdão de Deus sobre nossas vidas. Conhecer este amor de Cristo nos faz estar cheio de Deus. Isso é maravilhoso. Não é estar cheio de ódio, não é estar cheio de rancor, não é estar cheio de mentiras, não é estar vazio, mas é estar cheio de Deus, da paz do Senhor. Em outras palavras, a única maneira de sermos livres da ira de Deus e termos paz nesta vida é conhecendo esse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Portanto, Deus decidiu sacrificar o seu Filho, Jesus Cristo, por mim e por você. Ele decidiu sacrificar, imolar o seu Filho. Diante dessa verdade, desse amor imensurável, uma pergunta relevante neste tempo de sofrimento e dor, quando a humanidade, quando o nosso Brasil, quando as famílias estão vivendo. Qual é a pergunta? Será que a morte e o sofrimento de Cristo, para que tenhamos vida eterna, não nos constrange, não nos incomoda na noite de hoje? Assim como tantas vidas têm sido ceifadas no dia de hoje, por esta enfermidade, pelo coronavírus. Veja, a mídia, os telejornais mostram corpos, cenas, horripilantes, cenas que impactam, que nos fazem chorar. Mostram corpos sendo empilhados em covas coletivas. Que tristeza, que cena chocante. Nós estamos vivendo nesses dias. Mas será que a morte humilhante que o Filho de Deus enfrentou naquela cruz não nos choca? Não nos faz chorar? Não nos faz lembrar da quão terrível dor que Ele enfrentou por mim e por você? Nós estamos chorando nesse tempo por tantas vidas que muitas vezes nós nem conhecemos. Mas também nós precisamos lembrar que Jesus Cristo também, Ele morreu. Ele foi colocado numa cruz humilhante, desonrosa, para que nós pudéssemos ter vida. Isso deve nos chocar. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve fazer com que sintamos lágrimas, descer lágrimas dos nossos olhos, para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que morreu aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda o texto de Atos capítulo 16, do versículo 31. Antes de ler o versículo 31, eu quero lembrar o contexto desse versículo 31. Qual é o contexto? Veja que Atos capítulo 16, ele traz uma narrativa de vários fatos envolvendo Paulo e Silas. Mas a partir do versículo 19 de Atos 16 até o versículo 34, nós vamos ver uma narrativa mostrando que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, a mensagem da cruz, o Cordeiro de Deus. E eles foram espancados, foram abatidos, açoitados, xingados, e depois foram lançados na prisão. Foram presos, amarrados ao tronco, acorrentados. E lá na prisão, por volta da meia-noite, Silas e Paulo louvaram o Senhor. Cantaram hinos de louvor a Deus. E nesse instante, houve de repente um terremoto, onde as portas do cárcere foram abertas. E de repente, o carcereiro, o guarda que estava vigiando os prisioneiros, ele levantou acordado, meio sem entender nada.
ele pediu uma luz e começou a olhar os prisioneiros. E aí então ele sacou da espada para se suicidar, pensando que todos tinham fugido. Paulo então disse para ele: pare, não faça isso. E aí então ele viu que todos estavam ali e ninguém havia fugido. Nesse momento, quando ele está diante de Paulo, assustado, ele se ajoelha, se prostra perante Paulo e Silas e faz uma pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso no versículo 30. No versículo 31, então, Paulo responde à pergunta do carcereiro. Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você deseja hoje mesmo receber na sua casa esta mensagem, esta salvação? Então você deve fazer o que o carcereiro fez: prostrar perante o Senhor e dizer: creio em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu convido você a entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite, confessando-o como único e suficiente Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus decidiu sacrificar o seu Filho, Jesus Cristo, por você. Então receba-o na sua casa e o confesse como seu único e suficiente Salvador. Segundo aspecto desse texto que nós estamos considerando de Romanos capítulo 5. Segundo aspecto, Deus decidiu amar por meio de seu Filho Jesus Cristo. Versículo 5 e versículo 8 fala do amor de Deus. Amar. Deus decidiu amar. O verbo amar, agapau, significa amar, ter afeição por, gostar e querer bem. Amar é a mais excelente virtude da vida. Esta capacidade de amar só era atribuída a Deus. Sabe por quê? É simples. Porque Ele não é a fonte mais importante de amor. Ele é a única fonte inesgotável de amor. E se conseguimos expressar alguma forma de amor nesta vida, foi porque Ele nos amou primeiro. O amor nasceu no coração dEle, foi iniciativa de Deus. Veja em 1 João capítulo 4, versículo 19. O texto diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que isso nos ensina? O que isso nos adverte? Isso prova a nossa incapacidade de amar. E se Deus não nos tivesse amado por meio de Cristo Jesus, isso prova a nossa incapacidade de amar. Se Deus não tivesse se inclinado para nós, por meio de Jesus Cristo, lá naquela dolorosa cruz, toda iniciativa de amar veio da parte de Deus. Nós só somos capazes de amar exatamente porque esta virtude primeiramente partiu da vontade do Senhor, da vontade de Deus, de nos amar incondicionalmente. E Ele nos provou esse tão grande amor lá na cruz. Que dura decisão! Quão dura a decisão de nos amar, quando nós, na verdade, merecíamos tão somente a morte. Veja o que diz o versículo 8 de Romanos capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, injustos, indignos, mas Ele morreu para pagar a nossa dívida e remover a nossa culpa. Portanto, amar é mais que uma escolha. Amar é uma decisão. Ninguém jamais expressou e nem jamais demonstrará amor maior
do que esse demonstrado na cruz por Deus, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O maior e mais perfeito amor que alguém demonstrou foi só Jesus Cristo que passou por essa experiência. Veja, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Deus decidiu nos amar. Primeiro, Deus, Ele decidiu sacrificar o seu Filho. Ele decidiu nos amar. E agora, por último, Deus decidiu nos perdoar por meio do seu Filho, diz o versículo 10. Veja, no versículo 10 traz uma palavra que nos chama muito a atenção, que me chamou a atenção ao estar lendo esse capítulo. É a palavra reconciliação. Reconciliação. Reconciliação tem tudo a ver com perdão. Essa palavra traz-nos a ideia de uma ponte que foi construída para unir duas partes antes destruídas. Unir duas partes separadas, destruídas, que se rompeu, que estão separadas e criando um imenso abismo entre ambas as partes. E então, sendo necessário agora construir uma ponte. E essa ponte uma ponte que una e junte as duas partes antes separadas por um grande abismo. Jesus Cristo é esta ponte que foi colocado sobre o abismo para unir entre uma parte e outra. Ele nos uniu à presença de Deus, nos trouxe de volta à presença de Deus, nos reconciliou à presença de Deus, por meio do seu sacrifício. Veja, quando Jesus Cristo passou pelo deserto da morte, pelo vale da sombra da morte lá na cruz, ele foi a preciosa ponte erguida e colocada sobre o abismo que nos uniu e nos trouxe de volta à presença do Pai. Por meio da morte dolorosa de seu Filho Jesus Cristo, Deus nos perdoou, assumindo a nossa dívida, removendo a nossa culpa e as nossas ofensas lançadas em seu rosto. Todos os pecados da raça humana caíram sobre ele, machucaram, feriram, esmagaram e moeram o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para nos purificar de todo o pecado. Contudo, todavia, ele não levou em conta os nossos pecados, não lançou em rosto as nossas ofensas, antes nos reconciliou junto ao Pai, nos concedendo o seu perdão. Veja Hebreus capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa bonita. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e Deus nos perdoa, Ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Veja que coisa linda da parte de Deus, Ele não lança em rosto, Ele não traz de volta os nossos pecados uma vez perdoados. Portanto, perdoar é não trazer de volta o que já passou. Perdoar é não lançar em rosto o que já foi resolvido. Meus amados, perdoar é aceitar ficar no prejuízo por amor. Foi isso que Deus fez. Ele ficou no prejuízo para nos amar. Perdoar é abrir mão do direito que achamos que temos direito. E eu quero chamar a atenção, a sua atenção, neste momento. Por gentileza, preste atenção e considere o que eu quero dizer.
Se você decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite, e receber aí onde você está, na sua casa, recebendo como seu único e suficiente Salvador, Deus, Ele está decidido a não se lembrar mais dos seus pecados. Pois eles foram resolvidos aonde? Lá na cruz, por Jesus Cristo. Porque Deus decidiu te perdoar. Então, nesta noite de domingo, é uma oportunidade que você tem, se você ainda não o fez, de lembrar do sofrimento de Jesus Cristo, e lembrar que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio para nos purificar dos nossos pecados, e você recebê-lo em sua casa, no seu coração, aceitando-o como o seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo decidiu te perdoar. E eu quero concluir esta mensagem nesta noite, citando o texto mais conhecido das Escrituras, o texto mais conhecido da Bíblia, da Palavra de Deus, João 3,16, que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este maravilhoso texto de João 3,16, que nós acabamos de ler, ele prova e mostra e revela o Deus em quem nós cremos, o Deus de amor, do imensurável amor, o Deus de glória, o Deus grandioso. Por isso eu encerro esta mensagem concluindo, relembrando as 3 atitudes que esse Deus de amor, que esse Deus que nos amou de tal maneira, de uma forma imensurável, eu quero relembrar que esse grandioso Deus, que este amoroso Deus, que esse Deus maravilhoso, que te ama tanto, que te abençoa tanto, Ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Esse Deus, Ele nos amou por meio do seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E terceiro, Ele nos perdoou por meio de Jesus Cristo. Portanto, nesta noite, eis esta mensagem de sacrifício, de amor e de perdão. Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que você possa receber esta palavra no seu coração, e mais do que isso, você possa tomar uma decisão, recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter vida eterna. Depois de termos dedicado esse tempo na palavra de Deus, e podemos desfrutar da mensagem do Senhor para o nosso coração, nesta hora eu quero continuar celebrando ao Senhor nesta noite. Agora, celebrando a ceia do Senhor. E eu quero convidar você a participar conosco deste memorial, onde você está na sua casa, onde você estiver. Estamos diante de uma mesa com os elementos que representam o sacrifício de Jesus Cristo. E nós queremos relembrar o tão grande amor de Cristo na cruz por nós, através deste memorial. O texto que eu quero considerar com você nesta noite, para este momento, é o texto de Mateus capítulo 26, versículo 26, ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo
tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Morreu em favor de muitos, para a remissão de pecados. Portanto, nesta noite de celebração, de ceia, eu quero convidar você a participar deste memorial. Quem deve participar? Todos aqueles que um dia entregaram suas vidas ao Senhor. E que ao entregarem suas vidas ao Senhor, estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você estiver nestas condições, eu convido você a participar, recebendo o primeiro elemento. O primeiro elemento, o pão, representa o corpo de Cristo, que foi esmagado, dilacerado, pregado na cruz por nós. E o texto diz que o Senhor Jesus, ele tomou o pão e ele agradeceu. Depois de ter dado graças, ele deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos. Da mesma sorte, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice, e ao tomar o cálice, ele disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos. E eu quero encerrar o culto desta noite, a celebração desta noite, agradecendo pela sua atenção, agradecendo porque você participou conosco do culto desta noite, agradecendo porque você, junto com a sua família, considerou esta palavra do nosso Senhor. E eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, de maneira que você tenha uma semana rica, esperançosa, cheia de graça. Que a boa mão do Senhor te abençoe, te guarde e faça você prosperar e te dê uma ótima e abençoada semana na presença de Deus. Pai, obrigado por esta celebração, obrigado por este culto. Obrigado por todos aqueles que nos ouvem, nos assistem neste momento. Obrigado, Deus, por passar esse tempo junto, celebrando, meu Deus, com louvores, com adoração, com cânticos, com a Tua palavra. E despedimos-nos, ó Deus, debaixo da Tua boa mão, pedindo, meu Deus, que o Senhor estenda a Tua mão e abençoe o Seu povo e abençoe esta palavra, para que esta possa chegar ao coração daqueles que creem no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.